Alô, amigos e irmãos do programa Louvor e Mensagem. Estamos novamente no seu televisor, com muita alegria. E queremos que você ligue para alguém agora da sua família, para que ela possa sintonizar o nosso programa. Nós vamos ter uma boa entrevista. E logo em seguida, eu quero trazer uma palavra para você. Uma palavra para você pensar. Porque o Evangelho é para a gente pensar. É para gente que pensa, para gente que conclui bem, para gente que chega a conclusões boas. Evangelho é para você, para mim, gente normal, gente que quer caminhar na verdade. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no bate-papo o Richard Guedes. Ele é funcionário público, contador, também trabalha no Conselho Fiscal de sindicato e é um moço abençoado por Deus. E nós vamos conversar sobre isso, o poder da oração, como o encontro com Jesus transforma a nossa vida inteira, inclusive a vida profissional. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem, Richard? Tudo bem, Claudete. É um prazer estar aqui no programa Louvor e Mensagem. Um prazer te receber também. O povo precisa saber que a oração em nome de Jesus realmente transforma, não é, Richard? Com certeza. Mas vamos conversar um pouquinho sobre como foi assim a tua caminhada de vida, inclusive para o público te conhecer, né? Como foi teu encontro com Jesus? Foi formidável, Claudete. O que ocorre? Eu percebi que desde o início, desde o meu nascimento, Jesus já cuidava de mim. Eu sou filho de caminhoneiro, meu pai ficou viúvo quando eu tinha 2 anos e a minha irmã tinha 6 meses. E eu fui criado por uma outra mulher, mãe de criação, que me educou, que teve paciência e que me orientou. Foi uma bênção para vocês? Foi uma bênção, com certeza. Ao longo da minha vida, eu tive 7 pneumonias, né, quando pequeno. E essa mãe de Deus me ajudou em todos os sentidos, cuidando de mim, cuidando de toda a minha família. Que bom. Interessante que depois que a gente tem um encontro com Jesus, é que a gente começa a perceber como ele já cuidava da gente há tanto tempo, né? É verdade. O nosso olhar se abre. É verdade, é verdade. E ao longo da minha história de vida, né, eu conheci uma amiga e ela me trouxe aqui para a Igreja Maranata. Meu pai, quando ficou viúvo, ele procurou algumas respostas. Ele procurou uma religião. Né? E essa religião não estava com conceitos bem definidos. E meu pai ficou nessa religião. E eu, quando conheci essa minha amiga, eu comparei as religiões. Ela já era evangélica, era uma pessoa de Deus, e me apresentou aqui a Igreja Maranata Missionária Evangélica Maranata da Tijuca. E eu passei a frequentar. E aí começou a fazer uma comparação, né? Isso, entre o Evangelho. De uma entidade que fazia referência a Jesus. E eu comecei a olhar o ambiente, olhar as pessoas calmas, olhar a forma que o pastor se comunicava. Os pastores da igreja não gritavam, isso me acalmava. E o louvor era tremendo. Passei a vir e comecei a pedir. Se apaixonou pelo Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Comecei a pedir coisas a Jesus. A orar, né? A orar, Orar de uma maneira simples, não uma oração do coração, sem muito detalhes, né? Simplesmente traçar um objetivo e pedir. Quer dizer, você observou que Jesus era amigo, era companheiro, você teve liberdade de conversar com Jesus como alguém que ouve, né? Porque existem pessoas que têm dificuldade de orar, você sabia disso? É verdade. Pensa assim, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Quando o Senhor é nosso amigo, é só conversar. Como nós conversamos com o nosso Pai, Ele é nosso Pai, não é? Eu acho interessante que você, logo que chegou, já compreendeu isso. De cara. O Senhor é Pai, o Senhor é amigo, eu posso abrir meu coração sobre os meus desejos, sobre os meus sonhos, meus projetos de vida para Ele.
E eu coloquei, né, seguindo a orientação dos pastores também, que é importante, eu coloquei um Jesus sentado numa cadeira, vamos dizer assim, e comecei a conversar com ele. Na época eu trabalhava numa instituição financeira e eu era pressionado por metas. Tinha várias metas. Eu lembro que na época tinha 22 metas para bater. Eu lembro disso bem, porque 22 é um número de maluco, né? Eu decorei 22 metas para bater. E eu conversei com Jesus e pedi, Jesus, olha, eu não quero ficar nisso, eu não quero ficar nessa pressão de meta, eu não quero ficar vendendo seguro para pessoas de idade para bater meta, não é isso que eu quero para a minha vida. E fui surpreendido. Eu tinha feito concurso público há 4 anos atrás, na época, eu acho que eu me formei em 2000, se não me engano, o ano que eu entrei aqui na igreja foi em 2002. Eu fui surpreendido por uma ligação de um amigo, na semana que eu pedi, falando que meu nome estava no Diário Oficial e que, se eu tinha lido o Diário Oficial. Ele falou, seu nome está aqui, você está sabendo disso? Eu falei, não estou sabendo não, é um concurso público que você fez na época lá da faculdade, lembra? Não, 4 anos atrás. Tinha passado tanto tempo? Tinha passado tanto tempo, estava na última chamada e o pior é que eu tinha me mudado, eu não morava mais na residência e se não fosse a ligação... chegou a carta lá e... certamente. E esse meu amigo, ele leu, falou, Rita, seu nome está aqui, você tem que tomar posse essa semana. Nossa. Você tem que correr lá essa semana e tomar posse. Eu não tive dúvidas e fui direto. Né? O salário era menor, mas eu sabia que era de Deus. Quando você sabe que as coisas são de Deus, né? Foi um pedido e um pedido aconteceu, tudo é facilitado. Eu passei a frequentar a igreja, sempre frequentei aos domingos, né? Mas eu passei a acreditar muito mais no poder da oração. Meu primeiro pedido foi aceito. Que bom. Deus te ajudou, mas também tu fez a tua parte. Você estudou bastante, né? É verdade. E depois, Richard, você teve uma caminhada assim, que eu acho que essa confiança em Deus, no Deus que ouve orações, você começou a fazer a tua parte, lógico, a estudar, mas você continuou pedindo a Deus. Inclusive, fez uma oração que foi fundamental na sua vida. Exatamente. Que foi a oração por uma esposa. É verdade. Aliás, todo homem, antes de escolher uma esposa, devia orar a Deus, né? Acho que ia ter muito menos divórcio. É verdade. O que ocorre? Eu pedi uma esposa de Deus, né, que também orasse, que me ajudasse em algum momento, que em alguns momentos da vida, né, a gente pode até se perder, né, no dia a dia. Ficar mais fraquinho. E nós não somos perfeitos. Se tiver com uma esposa, a esposa forte te levanta. Em Jesus, ela te ajuda. É verdade. E eu orei para Deus para conseguir uma esposa de Deus e, mais uma vez, Deus me abençoou. Né? Os acontecimentos, a gente tem que considerar que Deus está nas circunstâncias. Deus opera no meio das circunstâncias. Né? E eu fui fazer uma pós-graduação e conheci minha esposa nessa pós-graduação. Interessante, uma moça evangélica, né? Que muitos podiam pensar que você conheceu na igreja. É verdade. Mas não, o Senhor aí preparou esse encontro num curso, né? Num curso. E eu me apaixonei de imediato, eu sabia que era de Deus e, por incrível que pareça, essa esposa, né, Márcia é o nome dela, ela também orou com o mesmo propósito. E a gente sentou para conversar. Ela estava orando e você estava orando. Exatamente. E Deus preparou esse encontro abençoado. Exatamente. E nós tivemos a convicção que esse encontro, esse relacionamento era de Deus. E aí a gente ficou mais forte para tomar as decisões. É verdade. Mas facilita as coisas. Aí você decidiu casar. Eu decidi casar. E a minha esposa é economista, ela fez as contas e chegou rapidamente a uma conclusão. Olha, você tem que se esforçar mais. Você tem que se esforçar mais e você precisa ganhar mais alguma coisa. Para poder casar comigo, você tem que ganhar mais. Exatamente. Mas foi direto ao ponto, Direto ao ponto. Mulher direto ao ponto. de decisão. De decisão. Aí o que ocorre? Rapidamente eu já tinha 10 clientes. Ela falou, não, você tem potencial também. Você tem potencial, né? Ou seja, me deu uma empurrada, né? Você tem potencial. Encorajadora. Você tem potencial. Benção. Essa mulher é uma benção. É verdade. Te encorajou ainda por cima. Eu acho também. E você tem potencial e você tem que correr atrás. Então, você já tem 10 clientes, por que você não monta um escritório? Então, rapidamente, eu procurei uma sala no centro e as coisas, quando são de Deus, acontecem com muita facilidade. Orei novamente, pedi orientação de Deus e tudo foi acontecendo.
Deus é teu parceiro mesmo, né, Richard? Você fez o plano, mas, ó, parceiro, meu gerentão, meu Deus amado. Meu sócio. Ó, me orienta, eu não quero fazer nada errado. É verdade. E o que ocorreu? Eu comecei a conversar com Deus e comecei a pedir orientação em todos os sentidos. E quando é de Deus, tudo acontece com facilidade. E aí você prosperou. Richard, nós não pregamos aqui na Maranata a famosa teologia da prosperidade. Ou seja, vem para Deus que você vai virar um empresário, vem dar tanto do teu dinheiro, vem participar da campanha disso, daquilo, tendo que dar dinheiro para você poder comprar a casa própria, para comprar o carro. Nós não pregamos essa teologia. A nossa igreja, ela prega a teologia bíblica, que é o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu por você, Ele te salvou para te abençoar. Essa é a motivação que tem que nos trazer a Cristo. Jesus por Jesus. Mas não há dúvida de que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, fazemos a nossa parte, nos esforçamos com os dons que ele nos deu para trabalhar, de usar a nossa inteligência e ainda colocamos os nossos sonhos em oração diante de Deus, não há dúvida que a prosperidade vem. Não é verdade, Richard? Importante, a gente não pode dar ordem para Deus. É verdade. Uma coisa que eu aprendi eu peço a Deus, se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar, se Ele quiser. Por misericórdia. E tem mais, e se numa determinada oração Deus não abençoar, Ele continua sendo Deus. Verdade. Ele continua sendo o nosso Senhor. E acaba que nós prosperamos. Sem dúvida nenhuma, não é? Isso. Quando você segue o caminho da ética, o caminho do trabalho e de agir corretamente com Deus, a prosperidade veio e veio para você também. Tudo acontece naturalmente. E vai continuar crescendo também. Amém. Não é, Richard? Amém. Muito obrigado pela tua presença aqui. É um incentivo para quem está nos escutando que vale a pena a gente colocar os nossos negócios junto com Jesus. Eu agradeço, Claudete, eu agradeço. E a oração tem que vir do coração, de dentro para fora. Com certeza. E vocês, amigos telespectadores, não desliguem, o programa ainda não terminou. Vocês estão vendo um telefone, temos um grupo de voluntários que separam um sábado de manhã para atender a sua ligação com muito carinho, orar com você também, mas continue ligado, você vai escutar uma mensagem sobre Jesus. Ele escuta as suas orações também, não são só as do Richard, não. Ele escuta as suas orações, as que você está fazendo agora aí na sua casa, por bênçãos e até por prosperidade. Fique ligado e escute uma mensagem abençoadora. Meus amigos, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, falam de Jesus Cristo. O Novo Testamento fala do ministério de Jesus, aquilo que Jesus fez, como ele nos amou, a sua chegada aqui, sua vida, sua morte. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos. Se a Bíblia fosse escrita na ordem cronológica, os evangelhos seriam Marcos, Mateus, Lucas e João, e não Mateus, Marcos. O primeiro foi Marcos. E eu queria que você prestasse atenção, porque Marcos ele começa o seu evangelho falando de um homem chamado João Batista, que preparou o caminho para o Senhor Jesus, que o batizou. Depois que Jesus saiu da água, apareceu uma pomba e ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Depois Jesus foi tentado pelo inimigo. Diz a palavra de Deus que ele vivia entre feras, mas os anjos o serviam. E depois, no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Marcos registra as primeiras palavras de Jesus descritas nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus começa a falar, e a sua fala é registrada, o que ele disse? Ele disse assim, Marcos 1,14, "O tempo está cumprido,
O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, o tempo está cumprido. Em outras palavras, chegou a hora. Não dá mais para adiar. Você não pode postergar, adiar, contemporaneizar esse assunto. Esse é um assunto importante, é um assunto capital, de importância definitiva para a sua vida. Chegou a hora, está na hora de você tomar algumas decisões, de você assumir alguns compromissos, de você abrir o coração para esta mensagem que nos transforma, que nos liberta, que é a mensagem do Evangelho. O tempo está cumprido. Não é amanhã, não é quando você se casar, não é depois que você ficar mais adulto ou tiver aposentado, não é depois que você criar os seus filhos, eu vou deixar essas coisas para depois. Não, o tempo está cumprido, meu filho, é agora. Você precisa tomar uma decisão agora. Amanhã, pode ser que amanhã nunca chegue. Então é agora a hora de tomar uma decisão. Então o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Foi o que Jesus falou. O reino de Deus chegou no meio de vós. Existe um reino. E esse reino, obviamente, tem um rei. Ele tem regras. Ele tem estatutos. Ele tem discípulos. Você precisa ser um desses que faz parte do reino. E para fazer parte do reino, você tem que aceitar que o rei precisa reinar na sua vida. O Rei Jesus veio para ser obedecido, amado, seguido, respeitado, mas também ele veio para reinar na sua vida, nos seus planos, nos seus desejos, no seu coração. O reino de Deus chegou no meio de vós. Jesus não parou aí. Ele disse que o tempo estava cumprido, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos. O que nós precisamos, portanto, é de nos arrepender daquilo que fazemos, das coisas erradas, dos nossos caminhos ruins, das coisas que não agradam a Deus. Arrependei-vos. Quando Jesus chama um homem, ele não chama um homem para ser empresário. Jesus não está chamando você para ser rico, para ter dinheiro. Jesus não está chamando você para responder os seus problemas pessoais. Se você está ganhando pouco, se você precisa de um aumento, ou mesmo se você tem uma doença aqui e ali e precisa ser curado. Todas essas coisas são consequências de quem começa a seguir a Jesus no pacote. Ele vem, muda o teu coração, abençoa a sua vida, te tira da depressão, te enche de alegria, te dá gozo, paz na alma, acerta o teu casamento, muda o teu vocabulário, tira você das coisas ruins, te livra das drogas, te livra das coisas da feitiçaria, das crendices. Mas para isso você precisa se arrepender, olhar para você mesmo e dizer assim: meu Jesus, toma conta de mim, muda o meu coração, entra na minha vida, refaz os meus valores, me ajuda a pensar do teu jeito, a pensar do modo que te agrada. Eu não quero mais ficar vivendo a minha vida baseado naquilo que eu aprendi, quem sabe por pessoas até bem intencionadas, mas que não tinham o aval do Senhor Jesus para me ensinar nada. Então, arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender. Infelizmente, poucas igrejas evangélicas hoje têm a ousadia de dizer dos seus púlpitos que o que a pessoa está precisando não é de um emprego novo, não é de mudar de bairro, não é de se casar, não é nada. Isso tudo é importante. Mas o que você precisa é de se arrepender, mudar de vida, ter um encontro com Cristo no seu coração. E isso, meu filho, é o Espírito Santo que toca a gente. Portanto, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o Espírito Santo que está tocando no seu coração e ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E para terminar, Jesus disse assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. A gente precisa crer em alguma coisa importante.
Tem muita gente crendo em tanta coisa por aí, em tanta crendice, mesmo nas igrejas evangélicas. Alguns pastores estão ensinando que para você ser abençoado, você tem que fazer um sacrifício, tem que dar dinheiro, tem que tocar na arca, tem que andar naquele corredor de fogo, tem que fazer a novena, tem que subir uma escada de joelho, tem que rezar tantos Ave Maria, tantos Pai Nossos. Olha, o que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que nós precisamos, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, querido, abra o seu coração, você precisa crer no Evangelho. O que é isso, pastor? O que é crer no Evangelho? É crer na mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem de boas novas, de alegria. Jesus nasceu por tua causa. Jesus viveu aqui por sua causa. Jesus enfrentou o Calvário por sua causa. Jesus morreu por nossa causa. Jesus ressuscitou por nossa causa. Ele está vivo hoje por nossa causa. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa abençoada, uma pessoa que valoriza os valores do Senhor Jesus Cristo. Tudo se faz novo quando a gente aceita a mensagem. Mas então, querido, olha só o que Jesus falou. Deram a palavra para Jesus. E as suas palavras foram escritas nas Sagradas Escrituras. As primeiras palavras. O que Jesus disse? O tempo está cumprido, chegou a hora. O reino está próximo, existe um reino, você precisa se submeter a esse reino, para ser súdito desse reino, para ter as benesses de quem faz parte desse reino. Quem faz parte do reino tem bênçãos, tem vitória, mas precisa se submeter ao rei. E, além de tudo, arrependei-vos. O caminho para Deus começa de joelhos, começa quando nós nos quebramos, quando nós nos entendemos que não temos valores em nós mesmos. Não há lugar para soberbos e arrogantes na estrada da fé. Não é possível servir a Deus, honrar ao Senhor Jesus, ser amigo das coisas espirituais, sendo arrogante, altivo, soberbo, orgulhoso, se sentindo superior aos outros, achando que tem o rei na barriga, etc. Olha, meus irmãos, Jesus, quando entra no coração da gente, ele nos faz dar um passo de arrependimento. Arrependa-te e creia no Evangelho. É a palavra de Jesus para mim, para você, para toda a comunidade do Rio de Janeiro, para todas as pessoas, desde o passado e até no futuro. Não há outra mensagem. Precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. E quando a gente crê no Evangelho, quando a gente abre o coração e o Evangelho está descrito na palavra de Deus, é por isso que você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, valorizar a Bíblia, ler a Bíblia com afinco, com atenção, porque é o Evangelho de Jesus Cristo que vai fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher dentro de uma família transformada. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha. Pois bem, esse telefone, diversas pessoas da igreja vêm para cá e ficam aqui esperando você ligar. E são vários telefones, são quase mais de 15. Você, se ligar e der ocupado, não desista. Espera um pouquinho. Daí a 10, máximo 5, 10 minutos, liga de novo. Vai ter gente para responder, atender você e ouvir você e orar por você. Mas mais do que ligar para cá, para trazer um pedido de oração, que é importante, o que vai realmente abençoar a sua vida é se você cumprir o que Jesus falou para você em Marcos capítulo 1, versículo 14. O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. Precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Se você cumprir essas palavras, você será um homem totalmente transformado. A palavra de Deus diz que você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros que na estação própria dá o seu fruto. Deus o abençoe. Eu quero orar com você nesse final de programa. Fica sabendo, nós estamos no ar há quase 10 anos, sempre nesse mesmo horário e nessa emissora.
Nunca pedimos dinheiro para você, porque nós entendemos que esse programa já é patrocinado pelos irmãos da igreja. Você não precisa dar dinheiro, você precisa de se arrepender, é de crer no Evangelho, é de buscar a palavra de Deus, é fazer de Jesus Cristo o seu Senhor e o Rei, que irá reinar na sua vida e transformar toda a sua existência. Que tal? Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento, meu amigo. E se você, que é meu irmão em Cristo, está nos ouvindo o programa nesse momento, ore conosco. Vamos fazer uma oração comunitária, apesar de não nos vermos. O Espírito Santo está aqui, está aí, está presente nesse momento, tocando nos corações, fazendo com que pessoas tenham um encontro real com Jesus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esta pessoa, por esse homem que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Eu não sei o seu nome, eu não sei os seus problemas, eu não sei os seus dramas, porque eu sou simplesmente um homem limitado, pecador, falho, mas Tu és um Deus de poder. Tu és um Deus que vê onde ninguém vê, que atua onde ninguém atua, que as Tuas mãos chegam onde ninguém chega. Então, meu Deus, coloca a Tua mão sobre esse homem, livra-o da droga, livra-o dos vícios, livra-o das feitiçarias, livra-o das crendices, livra-o das coisas que não agradam a Jesus. Traz essa mulher para a verdade da Bíblia, para a verdade da Palavra de Deus. Abençoa esse meu irmão, pastor, que tem assistido esse programa há tantos sábados. Unge o seu ministério, renova a sua bênção, para que ele possa ser bênção na comunidade onde ele é pastor. Esses meus irmãos em Cristo, de tantas igrejas evangélicas que têm assistido esse programa, e outras pessoas, meu Deus, que não são evangélicas, mas faz deles homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu oro por eles em nome de Jesus. Deus o abençoe, filhão. Se quiser estar conosco, olha aí o telefone aparecendo novamente na telinha, liga para nós e a gente vai te dizer uma igreja próxima da sua casa, uma das nossas igrejas. Se não houver igrejas da Maranata, uma igreja evangélica, de gente que crê em Jesus, que lê a Bíblia, que ama Cristo e que certamente vai abençoar toda a sua vida. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Em nome de Jesus, eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Até o próximo sábado, assim, se Deus permitir. Até lá. Que forge em nossos planos o Teu plano, que molda as nossas vidas e as refaz. É selo da união no Teu caminho, que cumpre a nós com zelo preservar. Tomamos do Teu pão e do Teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Tomamos do Teu pão e do Teu vinho como prelúdio e sinal do que virá. Deus te abençoe.